Paz, irmãos. Minha voz, viu como é que tá? Jesus. Eu consegui pregar. Estou com essa ajuda aqui, ó. Eu vou pedir para minha esposa, fica orando por mim ali. Paz, Adevec, Sorocaba. Amém. Terça-feira passada eu preguei na ceia e depois que eu preguei, terminei sem voz e quarta-feira acordei. Não acordei legal, a voz muito ruim, uma resfriado que atacou a garganta como nunca. Deve ser algum HN desse da vida aí. E eu venho me medicando. Ontem talvez eu tivesse que pregar na Moca, ainda bem que não foi possível, né? Porque eu não teria condição, não preguei nem em Curitiba ontem. E a minha oração hoje é, Senhor, que eu consiga pregar para aquele povo ali, que eu consiga, me ajuda, Senhor, me ajuda. Muito bom estar aqui, Samuel do Amor, meu amigo, Vanessa, esse casal, que eu tenho tanto carinho por eles, de verdade. Quando você quiser, está muito calor, Sorocaba, eu quero um pouquinho de frio. Se você quiser ir a Curitiba, a senha para você entrar na sala VIP e tomar um café comigo é falar Samuel do Amor. Se você falar isso, o obreiro conduz você, tem alguém especial aqui de Sorocaba. Meu amigo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, de verdade, a voz vai melhorar, vai aquecer aqui. Tinha que aquecer antes, né? Agora não dá. Bom estar aqui com meu irmão, sua digníssima esposa, fiz o casamento deles, a gente morava num bairro longe, rapaz. Quase que não consegue chegar. Acho que a noiva teve que esperar o noivo nesse dia. Muito bom, Jonas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jonas é fuzileiro da Marinha, tenho muito orgulho. Quando ele estava no recrutamento, eu dei uns bisu para ele, né? Aí fui lá vê-lo. Eu tinha um amigo que era amigo do comandante do quartel. Eu fiquei dentro de uma sala assim, olhando, meu irmão treinando. Falei, cara, que legal, meu irmão vai ser fuzileiro. Aí o comandante falou, não vai não. Que certeza você tem que ele vai ser fuzileiro? Muitos existem. Eu falei, ele não. Você não sabe de onde ele veio. Ele completa isso com o pé quebrado. Ele está com faca ali nos dentes ali, ó. Mas ele pode existir qualquer um. Ele é o último. O sargento desiste, ele não. Muito bom estar te vendo aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você é um vencedor. Acredito que vocês viram, esse livro foi relançado agora pela editora Central Gospel, por conta do Ano do Servir. Aí eu tinha lá alguns livros em casa, uma Devec pediu, olha, eu quero esses livros. E aí eu falei com o pastor Silas, não, vamos relançar. E foi relançado. Eu tinha 18 anos, 17 anos. Nós fomos organizar uma cruzada e eu me lembro que eu tinha uma economia e eu peguei toda aquela minha economia e investi naquela cruzada. Esqueça a cruzada como cruzada do pastor Silas, nada disso. Cruzada era o seguinte, a gente fazia culto ar livre todo domingo. E toda vez que a gente fazia culto no chão era ar livre. Se montasse um palanque era cruzada, é assim. Então, montava um palanque era cruzada. Mas essa cruzada a gente resolveu fazer 2 dias, alugamos som, convidamos um cantor, um pregador, convidamos intercessoras, fizemos faixa, eu pintava faixa na época, então fiz faixas, subimos nos postes, colocamos as faixas, cartazes, colocamos nos postes, distribuímos pelas igrejas, iluminamos a rua, irmão, fizemos um evento. Primeiro dia o pastor, eu quero agradecer o cantor, quero agradecer o pregador. E eu ali, rapaz, estava no 3º ano do seminário, louco para falar alguma coisa. Dormi na Kombi naquele dia para tomar conta do som aí mais 2. Terminou o 2º dia, o pastor, quero agradecer aqui o pregador, quero agradecer o cantor. E eu fiquei olhando, gente, aquele pessoal que está ali, com cheiro de óleo, fritando pastel, os obreiros estão tomando, que montaram esse palanque, que subiram esse som, que foi buscar o pregador. Comecei a perceber que é natural, não é uma questão de ingratidão. A gente não olha muito para quem está nos bastidores. A gente não olha muito para quem está na cozinha.
E se essas pessoas fizerem o trabalho dela correto, aí é que a gente não nota mesmo. Para eu estar pregando aqui, existe um sonoplasta ali. Se ele fizer o trabalho dele correto, você nem sabe que ele existe. Existe uma equipe de gente que está cuidando do seu carro, cuidando das suas crianças. Está certo, são uns anjinhos, né? Não dão trabalho. Mas essas pessoas estão abrindo mão do culto para estar ali. Existem pessoas que estão abrindo parte de mão do culto para estar contando oferta, dízimo, prestar relatório, obreiros que estão na segurança, pessoas que estão servindo. Quando você chegou, o banheiro estava limpo, as cadeiras estavam organizadas, alguém chegou 1 hora antes para ligar ar-condicionado, alguém vai sair 1 hora depois, alguém provavelmente nas ADVEX está ali trabalhando para preparar um jantar, uma comida para o pregador, para os convidados. A gente não vê essa turma e a gente sempre agradece quem é visto. Um piloto chamado Charles Plumb, durante a guerra do Vietnã, ele foi atingido. No livro conta essa história. E ele cai num solo vietnamita. Ele é preso e se transforma num prisioneiro americano dos vietnamitas. E ele sobrevive. Os amigos morrem, muitos amigos morrem, porque não suportavam a pressão e todo o sofrimento, e ele sobrevive. Quando termina a guerra, ele volta para os Estados Unidos e passa a dar palestras. Um dia ele está num restaurante, comendo, e alguém chega perto assim e fala assim: o senhor é o Charles Plumb? Ele falou: sim, você assistiu uma das minhas palestras? Ele falou: não, como você me conhece? Eu sei que o senhor caiu lá, seu avião foi derrubado, mas o senhor pulou de paraquedas. E é verdade, pelo visto o paraquedas funcionou, né? Ele: sim, funcionou. Quem é você? Ele falou: eu era o marinheiro do porta-aviões que dobrava o seu paraquedas. Charles Plumb olhou para aquele homem e ficou assim, muito constrangido, volta para o hotel. Naquela noite ele não consegue dormir direito, pensando como ele era um oficial da Marinha Americana, orgulhoso. Ele nunca olhou no rosto daquele marinheiro, ele nunca agradeceu aquele marinheiro. E ele passou a dizer que a partir daquele dia, sempre que ele vai começar uma palestra, ele pergunta: você agradeceu hoje a quem dobrou o seu paraquedas? Tem sempre alguém que dobra nosso paraquedas e a gente não vê. A gente se esquece do que é fundamental. Marta era dona da casa, só isso. Ela era dona da casa. Jesus não disse que ela fez algo errado, disse que Maria escolheu a parte melhor. O antônimo de parte melhor não é parte errada. O antônimo de parte melhor é parte pior. E alguém escolhe fazer a parte pior, a parte que não tem aplauso, a parte que não é vista, a parte que não tem holofote. Só que a Bíblia diz que Jesus ama Marta. Existem muitas Martas aqui. A igreja um dia pensou assim: vamos ser todo Maria, vamos ser todo mundo ficar adorando, vamos ficar todo mundo no templo. E de repente começou a ter problema. Aí os apóstolos falaram: não quero o trabalho de Marta não, vamos levantar 7 Martas, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, 7 diáconos. Vem cá você, diácono aqui, ó. Você é diácono, obreiro, é o mais perto, vai ganhar de presente. Uma salva de palmas aqui. Pode ser que ele tenha trabalhado o dia todo em pé, não sei, mas ele está em pé aqui, ó. Ainda bem que está certo que o salário é alto aqui em Sorocaba, paga bem. Deus te abençoe, meu amigo. Pode ter certeza que o que você está fazendo não é para homens, é para Deus, e Deus não vai ficar devendo nada. Eu dirigi uma igreja de classe média, Recreio dos Bandeirantes, e eu vi, às vezes, tinha um doutor em física quântica formado pela NASA, que ficava no estacionamento. Conheceu ele? Conheceu, Samuel? Doutor de física quântica, formado pela NASA, professor titular da UERJ, no estacionamento. Advogado, que na época dava dízimo de 10 vezes meu salário. Como é que esse pessoal fica distribuindo envelope? Sabe por quê, irmão? Porque servir por amor te traz um tipo de pagamento que quem trabalha por dinheiro nunca vai receber. Fazer o bem para alguém, servir. Faça isso. Ano do servir. Muito bem. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu sou pastor. O pastor é diferente do evangelista em várias coisas, viu? O evangelista, ele vai dizer assim, ó: a Bíblia diz: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência mendigar o pão.
Aí o evangelista vai dizer assim, abre a mão, não é para fazer isso não, só evangelista. Você nunca vai precisar de nada, Deus não vai deixar faltar nada, Deus vai suprir todas as coisas, e Deus vai... Só que o pastor, naquela tarde, ele atendeu a irmã da oração, que precisou de uma cesta básica. Naquela semana, o pastor atendeu um colega dele, de ministério, um obreiro, que precisou que a igreja ajudasse ele com algum remédio, com a conta de luz. Então é difícil para o pastor dizer, você não vai precisar de nada. O pastor vai dizer assim, irmão, essa é uma visão do salmista. Você não vai mendigar, mas passar necessidade. Paulo diz assim, posso ter todas as coisas, sei ter abundância, sei passar necessidade. Lázaro era justo e comia das migalhas que caía da mesa. Então não empolga, o pastor às vezes não empolga, mas conforta. Explica. O evangelista vai dizer assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Abre a mão, teu marido vai ser salvo, teu filho vai ser salvo, a tua filha, o teu sobrinho, o papagaio, todo o cacho, vai ser todo mundo salvo. O pastor sabe que tem uma irmã que é a mulher de Deus, mas é casada, irmão, com um camarada que não quer nada com Deus. Isso há 20, 30 anos. Se ele pregar uma vez para ela, tudo bem. Agora, 30 anos ouvindo isso, escute, o pastor vai dizer assim, irmão, o carcereiro ia ser salvo da punição romana, porque a Bíblia diz, como é que você sabe, marido, que vai salvar tua mulher? Como é que você sabe, mulher, que vai salvar teu marido? 2 estarão na cama, um será levado, outro será deixado. A salvação individual, veja, isso não empolga, mas explica, conforta. A mensagem que eu vou pregar hoje, a meu ver, é uma mensagem de vitória. Mas escute, vai ser uma linha muito diferente do que você está acostumado a ouvir. Muito diferente. Você está preparado? Sim ou não? Então vamos lá. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Esse é o texto. Nós vamos... Se você deixar sua Bíblia aberta no livro de Abacuque, você vai acompanhar melhor a mensagem. Obrigado, querido tangedor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diga, o justo viverá por sua fé. Acredito que você já ouviu essa frase. Essa frase é de Abacuque. O profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, interessante, Deus abraça, abraço. Viveu num período crítico da nação de Judá. Um dos mais críticos da história da nação de Judá, o Reino do Sul. Crítico moralmente, um período difícil politicamente, socialmente, espiritualmente. A cronologia vai datar esse período de Abacuque por volta do ano 600 a.C., um pouco antes do cativeiro babilônico. Nesse período, Josias, o rei piedoso de Judá, havia morrido. As reformas espirituais que Josias havia realizado na nação de Judá pareciam ter se perdido. Quem governava Judá nesse período era um rei ímpio chamado Jeoiaquim, era o rei. A nação se encontrava mergulhada numa profunda crise que atingia várias áreas. Nós vamos ler o texto aqui. Havia injustiças sociais de toda forma. Havia uma justiça pervertida, corrompida por aqueles que tinham dinheiro. A iniquidade campeava. Tudo era feito às claras, à plena luz do dia, não havia temor. Porque a justiça era comprada, então aqueles que oprimiam os mais fracos, que exploravam os mais fracos, os mais pobres, os mais humildes da nação, não temiam a justiça, porque eles faziam o que eles queriam. E isso, claro, revoltava profundamente o profeta. Nesse período, olhando num cenário internacional, Babilônia, liderada pelo famoso rei Nabucodonosor, que construiu o jardim suspenso da Babilônia, se levantava como a grande potência mundial, a nova grande potência mundial, lambendo tudo o que encontrava pela frente, como um fogo devastador.
havia derrotado o império anterior, chamado Império Assírio, que tinha levado as tribos do norte para a Síria, capital Nínive, os ninivitas. Nabucodonosor havia arrasado os assírios. Agora estava vencendo, ou prestes a vencer, o Egito, a terceira grande potência mundial. E na rota, a próxima nação, fatalmente seria Judá. Judá seria a próxima nação, a bola da vez. Então foi em meio a essa avalanche de transgressões, de pecados, de injustiça, que cobria a nação de Judá, que Abacuque está profetizando. Uma avalanche de corrupção moral, uma avalanche de crise da justiça, de crise política, de violência contra os mais fracos, somado a esse tsunami militar chamado Império Babilônico. Império Babilônico que estava destruindo tudo pela frente e marchava agora em direção a Judá. Era uma ameaça real, iminente, que atingiria a nação de Judá. É nesse momento que Abacuque está escrevendo sua carta. É nesse momento que Abacuque vai receber a revelação de Deus sobre o que ele estava para fazer. Se você puder abrir aí os primeiros versículos, nós vamos ler uma reclamação do profeta Abacuque. Capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Até quando, Senhor? Se puder jogar na tela, não sei se vocês jogam aqui. Bom, quando eu fiz minha cirurgia do cabelo, Samuel, eu sempre que eu tomo essas anestesias, eu fico falando um monte de bobagem. Minha esposa filma e fica rindo. Quando eu fiz cirurgia, eu sentei na cama e falei, joga na tela! Ratozinho! Fiquei brigando com a mídia. Falei, Jesus, Débora, até alucinando ele briga com a mídia. Porque eu não vou brigar não. Tá bom? Só brigo com os midianitas lá de Curitiba. Muito bem. Até quando, Senhor? Veja, um questionamento. Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Tem como colocar não? Oi? Está pedindo? É porque achar Abacuque é difícil. Começa com H. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, a briga, a disputa. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Veja, o que é que fica claro aqui? Fica claro que o profeta está profundamente perturbado com o que ele está vendo. O sensor de justiça do profeta já atingiu o vermelho. Está no máximo. Então, ele está dizendo assim, eu não suporto mais ver a violência, tanta opressão, tanta iniquidade, tanta injustiça. Interessante que o livro profético de Abacuque é o único livro que não é dirigido ao povo, a nenhum povo, a nenhuma nação. É um livro profético em que ele conversa com Deus. Ele está falando com Deus. Mas, apesar desse fato ser uma realidade, de estar acontecendo em torno do profeta, não era isso que estava angustiando a alma do profeta. Quando você ler o texto, a princípio, parece que é a violência, parece que é a opressão do rico sobre o pobre, a injustiça social. Mas se a gente analisar com um pouco mais de cuidado o texto, olha o texto, você vai descobrir que havia um outro problema. E era esse problema que estava angustiando de verdade, de fato, a alma do profeta. Qual, pastor? O silêncio de Deus. Diga, o silêncio de Deus. Esse era o epicentro do problema. Era
a real causa da dor, da angústia do profeta. Talvez ele pudesse entender a maldade. Talvez ele pudesse analisar o quadro social e dizer assim, injustiça sempre teve, opressão sempre teve, mas a questão é que ele está clamando. A questão é que a violência tem aumentado, a injustiça tem aumentado, e o profeta não consegue entender o fato de Deus estar silente, calado diante de tudo aquilo. Ele está clamando, está insistindo, mas Deus não lhe dirige a palavra. Deus não lhe responde absolutamente nada. Na cabeça do profeta, o seu grito de desespero parecia não sensibilizar Deus. Como que aquela injustiça tão grande contra o pobre ali, todo dia diante dele. Como que aquela violência que o afetava, que atingia o seu senso de justiça, não mexia com o coração de Deus. E apesar dele ter certeza que era um homem de Deus, que era um profeta, clamar, gritar, Deus não responde. Essa era a causa real da angústia do profeta. Versículo 2, olha o que ele diz no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, olha isso aqui, gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Veja, o tom de oração do profeta já não era mais um tom de oração rotineira, não era um clamor, era um grito. O verbo grito aqui, no original, é uma expressão de alguém que está com a alma profundamente angustiada. Não sei se você já foi para algum lugar como uma praia, um lugar deserto, e em vez de, você não queria fazer uma oração bonita, você queria dar um grito, né? Não sei se alguém já passou por isso. Gritar. Por quê? Porque aquilo está doendo muito dentro do profeta. Ele está gritando, a oração dele é um grito. Era dessa maneira que se encontrava o profeta Abacuque. Sua alma profundamente angustiada. Que crente nunca passou por isso, irmão? Que crente nunca passou por um problema como esse? Qual, pastor? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus é algo que nos incomoda, que nos angustia, porque nem sempre Deus vai nos atender. Um dos versículos mais interessantes que eu acho na Bíblia é alegrar-se na esperança, ser perseverante na oração, né? Por quê? Porque nem sempre a oração ela é atendida no tempo que a gente espera. Sempre. Então, pastor, eu faço campanha, a bênção vai, ó. Eu vejo o irmão contando testemunho, quando chega na minha vez, pula. Eu estou angustiado, porque eu não vejo nenhum sinal, pastor. Porque, irmãos, uma coisa é você enfrentar um problema uma semana. Mas tem gente aqui que é crente, mas tem enfrentado um problema há 10 anos. Seria muito simples para mim chegar aqui e dizer assim, ó, essa semana está vindo um anjo aí, essa semana está... E eu não sei, eu seria leviano. É difícil ser crente, manter a fé, diante de um mundo que duvida da nossa oferta, duvida do nosso culto, duvida da sua fidelidade, duvida do teu Deus, e você clama. E Deus não responde, apesar do seu clamor insistente, apesar da sua tristeza expressa em oração, apesar das suas lágrimas, ou apesar do seu grito, Deus não responde. E é isso aqui que está acontecendo. Por mais que o profeta clamasse, por mais que ele orasse, que ele insistisse, a opressão continuava, a violência continuava, a maldade continuava, a impunidade continuava, a corrupção, a justiça sendo distorcida, e Deus em silêncio. Deus em silêncio.
Quem sabe esse é o retrato do tempo que você está passando. O coração está como o coração do profeta aqui, vivendo uma situação que tem te tirado o sono, que tem te feito doer o estômago, que tem abalado as estruturas da tua fé. Você tem mantido a tua caminhada, você tem clamado, mas parece que Deus, assim como no caso do profeta, está indiferente. Pastor, eu tenho orado. Pastor, eu tenho clamado, eu tenho procurado ser fiel. Não sou perfeita, mas eu tenho clamado. Mas nada muda. Escute, eu não vim de tão longe para dizer apenas que Deus está em silêncio. Eu mudei a mensagem agora 4 da tarde, eu ia pregar outra coisa. Se você crê que Deus ainda usa seres humanos para falar com outros seres humanos, você crê nisso? Então escute, Deus não vai ficar em silêncio para sempre. Deus não vai ficar em silêncio para sempre. Aleluia, aleluia. Quem sabe você está no olho do furacão, está dizendo, pastor, esse tem sido o momento mais crítico da minha história. Mas escute, Deus virá ao seu socorro. Deus está ouvindo a sua oração. Ele não vai ficar em silêncio para sempre, porque todo aquele que o busca de coração será achado por Ele. Ele diz em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Ele diz no próprio livro de Jeremias, clama a mim, e eu vou responder a você, coisas grandes e firmes que você não sabe. A resposta virá, você pode dizer amém? Os seus ouvidos não estão agravados, nem suas mãos estão encolhidas. No tempo certo, Ele vai lhe responder. A questão é no tempo dEle. Amém? É no tempo dEle. Se Ele não respondeu ainda, é porque esse tempo não chegou. Mas quem sabe, se Ele está colocando essa mensagem no meu coração, Ele está dizendo para alguém, eu vou responder por esses dias. Eu estou respondendo, amém? Mas há uma lição que eu aprendo aqui com Abacuque, que há uma diferença muito grande entre reclamar com Deus e murmurar com os outros. Diga assim, reclamar com Deus é diferente de murmurar com os outros. Só reclama com Deus quem tem fé, irmão. Que filho não reclama com o pai, diante de um pai que é bom, diante de um pai que é justo, e diante de um pai que prometeu, mas não cumpriu? É diferente de falar mal do pai para os outros. O que é a murmuração? A murmuração é quando, em vez de você voltar-se para Deus e exaltá-lo, porque isso é adoração, você se volta para o problema e você exalta o problema. Isso é uma ofensa. Mas reclamar com Deus não. O profeta está reclamando com Deus. Escute, Deus compreende um coração sincero. Deus compreende um crente que chega diante dele e grita. E o questiona, por que Deus? Porque é isso que ele está falando. Até quando, Deus? Até quando eu vou clamar e tu vai ficar em silêncio? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai fazer nada? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não corrige? Por que o Senhor não imprime a sua justiça? Deus não vai fazer nada. É um questionamento sincero. É um questionamento legítimo de quem crê, de um filho. Quem disse, irmão, que é preciso me conformar e ficar calado porque eu sou crente? Não, eu não posso reclamar não. Eu tenho que continuar rindo, né? Eu tenho que continuar bem, porque se eu reclamar é porque eu não tenho fé. Ter fé é ficar calado. Não! Deus não é alguém melindrado. Deus não é sensível, que vai ficar triste com você, porque você sinceramente o está questionando. Ah, pastor, se eu chegar e eu reclamar com Deus, Ele vai virar as costas para mim. Ele não vai ouvir a minha oração, ou então Ele vai me fulminar. Se você fizer isso de forma sincera, não. Se você expressar a sua dor, se crentes fizessem isso, muitos psicólogos perderiam muitos clientes. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom e Ele tem prazer em manifestar a sua bondade. Questioná-lo sobre suas promessas não é falta de fé, é uma questão de fé. Qual filho que não faz isso?
O que fazer quando eu estou diante de uma situação, pastor, que eu não compreendo? Você pode fazer duas coisas. Você pode ficar calado, fingir que está tudo bem. Como é que está tudo bem? O pessoal pensa que aquela mulher diz está tudo bem. Como é que perdeu o filho? Como é que vai tudo bem? Vai tudo bem para Geazi. Geazi não vai resolver o problema dela. Você não tem que chorar perante pessoas que não tem resposta de Deus. Agora, quando ela chega diante do profeta, ela se joga no chão, ela chora. Diante de Deus eu tenho que fazer isso. Então, eu posso ficar calado, fingir que está tudo bem, ou eu posso agir como Abacuque, questionar de forma sincera, deixar Deus ciente de que eu não estou conformado, de que não aceito. Eu imagino, irmão, se você olhar a placa ali, é a DVEC ainda, tá bom? Mas às vezes, eu acho que Deus espera que certos crentes se revoltem. Quase entortando o dedo assim, ó. Mas é verdade, irmão. Aquela oração sincera de quem não está aceitando. Eu creio que Deus prefere alguém que sinceramente se revolta diante dele, com a pobreza, com a situação, com o quadro, com o pecado, com o que não muda, do que aquele que finge que está tudo bem, que não reclama em silêncio, mas por dentro já deixou de crer, mas por dentro não é capaz mais de adorar, que por dentro já perdeu completamente o desejo e a alegria de estar diante de Deus. Deus prefere aquele que sinceramente se quebra diante dele. Tanto que Deus não repreende o profeta. Deus não repreende, não. Deus não diz assim, profeta, ó, você reclamou? Então, não. Diga, Deus responde. Versículo 6, vamos à resposta de Deus. Versículo 6. Pode ficar em Abacuque. Se chegou lá, aí. Uma salva de palmas para a mídia. Fica ali, eu estou numa sala ali. Muito bem, muito bem. Versículo 6 até o 9. Olha a resposta de Deus. Abacuque, eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. 7, pode ir lá, vamos lá. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar a presa. Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Veja, a resposta de Deus é o seguinte: Abacuque, eu concordo que essa violência na terra de Judá, que essa injustiça, que essa iniquidade tem que ter uma resposta. Abacuque, eu concordo que esse povo injusto, opressor, merece um castigo. E eu estou trazendo o castigo, Abacuque. A justiça divina está chegando. Está chegando a cavalo, literalmente. Só havia um problema com a resposta de Deus. Qual, pastor? Não era a resposta que o profeta esperava. A encomenda veio diferente do esperado. O profeta esperava que Deus resolvesse a coisa internamente. O que é que o profeta esperava, pastor? Que Deus levantasse um novo rei, Josias. O profeta esperava que os ricos opressores de repente ficassem bonzinhos, que os ricos opressores de repente quisessem pagar ótimos salários, ficassem com menos usura, menos gananciosos. Abacuque pensava que de repente aqueles magistrados corruptos acordassem honestos. A partir de hoje a gente não quer mais propina, vamos julgar segundo. Não! Abacuque queria que as coisas se ajeitassem ali mesmo. Queria uma reforma interna, que Deus cobrisse ali o defeito com massa,
que Deus passasse uma lixa, desse uma pintura ali por cima, retocasse. Mas Deus vem para Abacuque e diz assim: não, Abacuque, eu estou vindo com a marreta e eu vou quebrar tudo. Eu vou colocar tudo no chão. Aí, irmão, Abacuque não entendeu. Deus, mas eu queria uma massinha. Deus está trazendo uma marreta chamada Nabucodonosor, o seu exército. Eles vêm rápidos como leopardos, espertos como lobos, agudos como águia, um povo forte e cruel, que como um fogo lambe uma floresta. Era assim que eles devoravam nações, faziam prisioneiros, ninguém podia vencê-los. A oração de Abacuque não ficaria sem resposta. Deus está respondendo, o pecado seria julgado, toda aquela maldade teria fim. Eu aprendo aqui, sabe o que? Eu aprendo que eu posso questionar Deus, sim ou não, mas eu devo estar preparado para a resposta dele. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: Deus, eu sou assembleiano, essa é a minha teologia, o Senhor tem que agir assim. Não! Nem sempre a resposta vai vir como eu quero. Quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Deus não vai fazer exatamente o que queremos, Deus não vai fazer na hora que queremos, e Deus não vai fazer da forma que queremos. A resposta dele é livre e soberana. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o pastor, nós somos ovelha. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Não é a ovelha que decide o caminho, não é o servo que dita a hora para o Senhor, não é o barro que questiona o oleiro. Quem é o barro para dizer: por que fazes assim? Quando Deus quer amassar as uvas, não importa os pés que vão pisá-las. Nesse caso, seriam os pés de um cruel chamado Nabucodonosor. Mas meu chefe é ímpio. Porque, irmão, quando Deus quer tratar, Ele é Senhor. Orar cobrando que Deus faça a nossa vontade, isso não é oração. Venha a nós o teu reino e faça a minha vontade. Venha o teu reino, o reino é dele. Isso não é oração? Anote isso merece até estar no Instagram. Quem tem fé para questionar, também precisa ter fé para aceitar a resposta. Quem tem fé para questionar, também precisa ter fé para aceitar a resposta. Quando Abacuque ouve essa resposta, aí vem o segundo questionamento de Abacuque. Versículo 13, pula lá para o 13. Olha o questionamento. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Abacuque está dizendo: Deus, como é que o Senhor está levantando um povo mais ímpio para julgar o teu povo? Como é que o Senhor vai levantar os babilônios para devorar o teu povo? Os teus olhos são puros. Como é que o Senhor vai usar Nabucodonosor? Como é que o Senhor vai usar um povo cruel? Agora o conflito era outro. O conflito agora não era mais sobre o silêncio de Deus. O conflito agora era sobre a resposta de Deus. E o buraco agora era mais embaixo. A coisa agora era mais difícil. A angústia ainda era maior. Deus estava levantando um povo ímpio para punir o seu povo. Como assim? A resposta de Deus dá um nó na teologia de Abacuque. Ele não consegue compreender. Ele não consegue entender isso. Porque para ele Deus morava em Jerusalém. E Deus era o Deus de Sião. E Deus era o Deus de Israel. Embaralhou a cabecinha do profeta. Abacuque queria consertar a nação, mas Deus iria destruir a nação. Agora era Abacuque que não estava entendendo mesmo. Deus estava fazendo algo muito, muito, muito fora da curva. Como um Deus, como o Senhor de olhos puros, pode ver a maldade de um povo e levantar esse povo mau para julgar o teu povo. Deus vai usar um povo perverso para castigar o povo escolhido. Se você, como Abacuque, não entende, irmão,
Escute, não é só você que não entende os caminhos de Deus. Pastor, o senhor consegue explicar? Tem coisas que chegam no meu gabinete que eu não tenho explicação, irmão. Não é só Abacuque que não entende, não é só você que não entende, eu também não entendo. Na classe de aula, onde Abacuque está sentado, eu sento na cadeira de trás, porque eu também não entendo. Como ele, como você, quem entende os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos, como os céus são mais altos do que a terra, é o que diz Isaías. Não, nós não vamos entender Deus sempre, aliás, não vamos entender quase nunca. Se você quiser entender Deus, irmãos, você está num caminho muito sério da loucura. Sou casado com Débora há 28 anos, eu não entendo ela, que é igual a mim. Li para ela uma frase, falei, olha o que disse Freud, depois de estudar 30 anos a alma feminina, não sei o que elas pensam. Ela falou, mas é muita presunção da parte dele, nem eu sei o que é que eu penso. Falei, gente, então, a gente não consegue compreender um outro ser humano, compreender Deus, irmão, entender os caminhos. Abacuque ficou em choque, quando ele se dá conta de que ele não vai entender o caminho traçado por Deus, que sua mente não vai conseguir alcançar o que está rolando. Então Abacuque faz o que todos nós deveríamos fazer. Quem sabe você está vivendo assim, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu também não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo. Eu não consigo compreender porque Deus tem permitido que isso aconteça. Pastor, Deus está me levando por um estreito difícil de atravessar, por um vale frio, sombrio, de dor, de tristeza, de angústia, de medo. Há certas situações na vida de um crente, irmãos, de verdade, que não tem lógica teológica, que não tem livro que explique, que não tem pastor que tenha resposta. Nós não temos resposta para tudo. Eu preciso ser sincero com você. Talvez se eu atendesse todos aqui em um gabinete, talvez eu respondesse a maioria, mas alguns problemas eu não vou conseguir entender, a não ser chorar com você, a não ser orar por você. Como é que pode um crente fiel, dizimista, ofertante, liberal, trabalhador, monta um negócio certinho, tudo certinho, e fale, e quebra, e o ímpio prospera, pagando propina, fazendo tudo errado? Pastor, me explica. Não sei, irmão. Como é que uma pessoa que cuida da saúde, que se alimenta direitinho, que vai na academia, que é crente, de repente tem um diagnóstico de câncer? Marquinhos Menezes, meu amigo, operou, tirou o estômago, câncer, um cara sarado. Pastor, o que é que a teologia diz? Não sei, irmão, não sei. Casal de diáconos da minha igreja, tinha um casal de filhos, o moço casado, a menina noiva. Ele sai no carro da frente, um carro vindo da região dos Lagos do Rio de Janeiro, os filhos vêm atrás. Chega em casa, meia hora depois, os filhos não chegam, nem a nora, nem o futuro genro, não chegam. De repente ele recebe uma ligação, acidente na estrada, os 4 morreram e não deixaram filhos. Eu vou dizer o que para um casal desse? A não ser chorar, irmão. Pastor deles, chorar com eles, porque eu não sei os caminhos de Deus. Eu não entendo porque Deus faz certas coisas da maneira que faz, no tempo que faz. Então Abacuque muda a tática. Abacuque silencia e ele aguarda a resposta. Não havia mais o questionar, não havia, porque ainda que Deus respondesse, agora talvez ele ficou com medo. Eu não quero mais, uma coisa é certa, ele não queria mais questionar. Então pela primeira vez, ele se afasta e silencia-se, se cala. Eu gosto daquele texto que diz: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Pula para o capítulo 2 agora, avança aí mídia, capítulo 2, versículo 1. Olha o que faz o profeta: permanecerei no meu posto de sentinela. Pode colocar a versão mais tradicional, ARC, revista e corrigida. Está muito moderninha essa. Saia mais para o Samuca ali, para Samuel. Vai, 2:1, se puder. Permanecerei no meu posto de sentinela,
e tomarei posição sobre o baluarte. Tá bom. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido, arguído, questionado. Quando o mar se levanta, irmão, quando a fornalha se aquece, quando o deserto alcança o seu ponto mais alto de calor, a tempestade cai, quando o dia mau chega, crente tem muita resposta para isso, né? Forno, cadinho, deserto, prova. O que eu posso aprender aqui? O que eu posso fazer? Eu posso questionar, posso reclamar com Deus, ou eu posso orar e aguardar. Orar e aguardar. E é o que Abacuque faz. Abacuque agora vai para uma fortaleza, um lugar, talvez que ele tivesse um lugar habitual para falar com Deus, é o seu lugar de segurança. Abacuque não está mais reclamando, Abacuque não está mais gritando de desespero, Abacuque não está mais angustiado, buscando entender. Abacuque agora está em silêncio. Eu vou aguardar, Senhor, para ver. Eu não consigo entender, eu abro mão disso. Eu não quero entender mais, não quero mais questionar. Eu vou aguardar a tua resposta, porque há tempo de falar e há tempo de estar calado. Abacuque entendeu, esse é o tempo de me calar. Eu já clamei o suficiente, eu já orei o suficiente. Talvez essa seja a resposta de Deus para alguém aqui. Que tal você parar de girar de igreja em igreja, de monte em monte, de profeta em profeta, igual desculpe, uma barata tonta, um ser sem destino. Onde tiver uma mão estendida, você corre para colocar sua cabeça embaixo. Onde estiver alguém, onde está movendo as águas, é ali. Não, Abacuque tinha uma fortaleza. Não sei se você tem uma fortaleza. Você precisa ter um lugar. É a tua igreja. Eu defendo muito isso aqui. Aqui é desse altar que Deus vai falar com você. É desse altar que Deus tem a resposta para a tua vida. Eu não vou bater em toda a porta, eu não vou atrás de profeta, eu não vou onde água, é para minha fortaleza que eu vou, e eu vou esperar para ver o que Deus falará comigo. Se você não tem, meu querido, você precisa urgentemente encontrar o seu lugar de fortaleza. E ali você basta ficar vigilante. Eu vou ficar vigilante, eu vou vigiar e ver o que Deus falará comigo. Diga, e Deus responde. Versículo 2, coloca o versículo 2. Então o Senhor, ali não dá para ler não. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. O primeiro outdoor da história. O primeiro outdoor da história. Escreve em tábuas, para quem passar correndo, ler. 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, o rico não é reta nele, mas o justo, o crente, o que me teme, o que me serve, pela sua fé, ele viverá. Vamos entender essa resposta de Deus? Há 3 características. O primeiro, a resposta de Deus não é uma explicação. A resposta de Deus é uma revelação. Deus não vai te explicar porque Ele está fazendo como Ele está fazendo. Ele não tem que dar explicação. Ele vai dar uma revelação. Segunda característica, a resposta de Deus deixa claro quem está no controle, é Ele.
É eu que estou levantando Nabucodonosor, sou eu que estou trazendo. Eu tenho o tempo certo, eu tenho a forma certa, eu sei quando virá. Escreve, porque vai acontecer. Eu estou no controle. O governo do mundo não está à deriva, o universo não está à própria sorte. Eu, Abacuque, estou no controle da história e nada foge ao meu comando. Jeremias capítulo 27, versículo 6, Deus diz assim: Nabucodonosor, meu servo. Pastor, Nabucodonosor era crente? Não, ele era ímpio, mas Deus chama ele de servo, porque Deus está dizendo: ele faz o que eu permito, ele faz o que eu mando, ele vai aonde eu deixo. Sou eu que traço os caminhos. Ele é rei na terra, mas eu governo sobre tudo. Ele é meu servo. Terceira característica: Deus não faz promessa alguma para o profeta. Deus diz assim: o justo viverá pela fé. Mas Deus não promete livramento, pastor? Não. Deus não promete vitória? Não. Deus diz: o justo viverá pela fé. Essa palavra se tornou uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. É base teológica para os escritos de Paulo. Foi a base da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Que fé é essa, pastor? A fé que independe de promessas. A fé que independe do que eu estou vendo. A fé que mesmo diante daquilo que eu não entendo, eu continuo crendo. E isso é fé, porque se eu vejo, deixa de ser fé. Se está certo, fé é quando eu não entendo, eu não compreendo, mas eu continuo louvando, eu continuo crendo, mesmo sem entender. E era isso aqui. Quando Abacuque recebe essa palavra, isso foi suficiente para chegarmos ao capítulo 3. E vamos para o capítulo 3. Abacuque está questionando, reclamando. Depois Abacuque está questionando porque ele não entende Deus. Agora ele fica em silêncio. E quando Deus responde, o capítulo 3. O capítulo 3 é o que, pastor? O capítulo 3 é um salmo. O capítulo 3 é um cântico. É um cântico. Olha que interessante. São 3 capítulos o livro de Abacuque. 3 capítulos. Então chegamos ao último capítulo do livro. E aqui encontramos um Abacuque muito diferente. Ele não está mais reclamando. Ele não está mais questionando. Ele não está mais angustiado. Ele não está mais pressionado pelas circunstâncias. Abacuque está adorando, porque ele compõe um salmo. Escute, em todo o tempo, o que estava em jogo nunca foi a violência. É isso que eu aprendo. Em todo o tempo, o que estava em jogo nunca foi a opressão, nunca foi a injustiça, nunca foi a iniquidade. Porque, meu irmão, escute, isso sempre existiu. Desde que Caim matou Abel, desde a queda, sempre teve injustiça na sociedade, sempre, até os nossos dias. Todo problema na vida de um crente é uma questão de fé. Diga assim: todo problema que eu enfrento é uma questão de fé. Não havia promessa de que as coisas iriam melhorar. Não havia promessa de solução. Não havia uma palavra de vitória. Deus não desmandou um anjo: Abacuque, tem um cheque em branco, Abacuque, abre a mão, Abacuque, você vai receber. Não havia nada disso. Não havia um horizonte ensolarado diante do profeta. É isso que eu quero que você veja. Não havia um arco-íris com um pote de ouro no fundo ali. Não havia. Pelo contrário, o anúncio de Deus era que a destruição por meio de Nabucodonosor estava chegando. E isso não era uma possibilidade, isso era uma certeza. Virá. Deus não havia mudado de ideia. Escute, os problemas continuavam, a opressão continuava, a situação era a mesma, o quadro não mudou. A solução que veio não era a que Abacuque queria, era a que Deus estava mandando. Olha, nada mudou em torno do profeta, mas tudo mudou dentro do profeta. As circunstâncias não mudaram, mas mudou dentro do profeta. O que é interessante na oração, e esse é o propósito da oração,
é que a oração nem sempre vai mudar a sua realidade em volta de você, mas a oração sempre vai mudar você. Sempre vai mudar como você enxerga, vai mudar como você se coloca diante do problema. Então, como o profeta não consegue entender, ele compõe um salmo. Mas como é possível, pastor, compor um salmo diante de um quadro que não muda? Como é possível cantar diante de uma situação que tende a piorar? Esse é o ouro da mensagem. Como dizem os pregadores, agora eu vou começar a pregar. Primeira coisa, o que é mais importante? Entender que Deus está no controle. Entender. Muitos crentes não entendem isso. O Senhor é meu pastor. Tem uma mensagem que eu prego assim. O título é esse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque falta. Falta, sim ou não? Falta. Na verdade, o que nós precisamos não é do pão, porque o pão ele vai dar. A solução virá, mas virá a fome de novo. Se ele resolver esses problemas, viriam outros. A questão é a presença dele, a presença do pastor, daquele que está no controle da tua vida. O que eu vim dizer para você é isso: Deus não saiu do controle da tua vida, Ele continua no trono. Quando Isaías olha para a terra, Isaías capítulo 6, eu acho interessante. No ano em que morreu o rei Uzias, o primo dele, um parente dele, havia morte. Se você pegar o jornal, é isso, é a morte de alguém, é a destruição de alguém. Mas de repente Isaías olha para o trono e ele diz: mas o Senhor estava assentado sobre o trono, um alto e sublime trono, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente olha para a terra, a gente vê problema, mas quando a gente olha para o trono, a gente vê que há um Deus no trono, e que a terra não está cheia de violência, a terra não está cheia de maldade, a terra está cheia da sua glória. Ele está no controle. Ele está no controle dos problemas, Ele está no controle das dificuldades, Ele está no controle do futuro. Não é uma questão de ausência de problemas, irmão, que problemas todos nós temos. É uma questão de saber e de crer que Ele está no controle dos problemas, que Ele não nos dará prova maior do que somos capazes de suportar, que junto com a prova Ele dará o escape, que ainda que a gente passe por um vale de sombra de morte, Ele vai estar conosco, e Ele é maior que o problema. Você pode elevar os teus olhos acima dos montes, é de lá que vem o teu socorro. Segunda coisa, ele entende que esse Deus que está no controle, Ele separa o justo do ímpio. Quando você olha a vida de um ímpio e de um justo na terra, irmão, de verdade, não tem muita diferença não. Às vezes a pessoa vê aquela propaganda: eu não era crente, aceitei Jesus há 1 ano, já fui para a Europa 2 vezes, estou com uma empresa de 500 funcionários, tenho esses 4 filhos, vamos para a Europa, estou rico, a caminhonete. Você fala: Jesus, que igreja é essa? Acabaram-se os seus problemas. Na minha igreja, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Irmão, a vida é de altos e baixos, sim ou não? Todo mundo. Pastor, aceitei Jesus, estou com mais problema aí, irmão. Bem-vindo ao time. Você pode enfrentar problemas sem Deus ou com Deus, mas problema você vai enfrentar. A vida do ímpio tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A vida do ímpio. A vida do crente, pastor, como é que é a vida do crente? Tem altos e baixos, tem altos e baixos, tem altos e baixos, tem alto. Viu alguma diferença? Alguém viu alguma diferença? Tem sim, tem uma diferença. A vida do ímpio, altos e baixos, altos e baixos. A vida do crente, altos e baixos, altos e baixos, alto. Alguém viu a diferença? No final, se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo
e o ímpio, entre os bodes e as ovelhas, entre os fiéis e os infiéis. O justo não será julgado com o ímpio. Deus sabe aquele que é fiel. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus conhece, Ele cuida. Ele diz: oh meu irmão, Deus ouve a tua oração. Deus sabe o que você está passando. Ele não está indiferente. Os olhos deles estão sobre o justo da terra. O justo não viverá pela realidade que ele vê, mas ele viverá por aquilo que ele crê. Ele não viverá pelo que o futuro lhe apresenta, ele viverá pelo que ele crê. Ele não viverá pelo que ele entende, ele viverá pelo que ele crê. Ele tem a convicção de que Deus é bom o tempo todo. Sabe, um princípio hermenêutico: quando eu olho a Bíblia e parece que o texto diz que Deus não é bom, eu estou lendo errado. Quando eu olho para a vida e algo diz que Deus parece que agiu de forma que Ele não é bom, escute, eu estou entendendo tudo errado, porque Deus é sempre bom, Ele não consegue ser mau. Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom. Mesmo que doa, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que isso pareça uma derrota, mesmo que pareça um momento, Ele continua sendo bom. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga: bondade vem antes de misericórdia. Por isso que a ceia, o vinho é servido antes do pão. Não, o pão é servido antes do vinho, porque o vinho é que nos purifica do pecado, que limpa o sangue. Mas Ele está dizendo: eu te aceito como você é. A minha bondade precede a minha misericórdia. Ele é sempre bom. E a sua bondade sempre nos guia. É nesse momento, quando Abacuque compreende que Deus está no controle, e que Ele é justo, e que Ele é bom, Abacuque começa a compor o versículo 17. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. O meu Deus, Ele diz, fará os meus pés como os das corças. Ele me fará andar sobre minhas alturas. Ele me fará andar sobre os problemas. Ele me fará andar sobre as crises. Ele me fará andar sobre os meus medos. Como é que Jesus veio em direção aos discípulos que estavam no mar? Quando os discípulos estavam no mar com medo, Ele veio andando sobre as águas. Ele estava dizendo: aquilo que vocês temem está debaixo dos meus pés. Aquilo que vocês temem, eu tenho autoridade. O teu temor, querido, acredite nisso, Ele está no controle. Quando eu entendo isso, eu digo: Deus, a minha fé não está naquilo que Deus faz, a minha fé está no que Deus é. Eu não tenho fé porque Deus me deu algo. Eu não tenho fé porque Deus fez algo por mim. Eu tenho fé porque ainda que eu não receba, ainda que eu não entenda, eu creio que Tu és bom e Tu estás fazendo o melhor na minha vida. Porque se a minha fé estiver no carro, se roubarem um carro, roubam a minha fé. Se a minha fé estiver na casa, se eu perder a casa, eu perco a fé. Se a minha fé estiver na empresa, se a empresa falir, a minha fé fale também. A minha fé não está em carro, não está em casa, não está em aliança, não está em carro, não está em que eu recebo. A minha fé está num Deus que está no trono e governa todas as coisas. Eu não estou vendo carro, eu não estou vendo casa, eu não estou vendo carta, meu irmão. E não vou dizer para você que sua situação vai mudar essa semana, mas eu quero te dizer: Deus está contigo. Deus está no controle do teu problema. Deus está ouvindo a tua oração. No tempo certo, Ele vai se levantar do trono e virá a resposta dEle para a tua casa, para a tua vida.